Olá, querido, olá, querida de Jesus. A paz do Senhor a todos, muito boa noite, bem-vindos. Hoje, segundo dia da nossa campanha. Glória a Deus, aos pés da cruz é o meu lugar. Aleluia, oh glória. Muito contente por ter você aqui juntamente comigo para adorar o nome santo de Jesus. Amém? Vamos já então orar, entregar esse momento, consagrar ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Pai, bendito, adorado é teu nome, Jesus. Muito obrigada, Senhor, porque até aqui é tua forte mão, Jesus, que tem sustentado, guiado. Guarda, Senhor, o teu povo. Aleluia. E levanta, Jesus, um povo valente, Pai, para aprender sempre de ti, para estar sempre, Pai, realizando o teu querer e a tua obra. Oh, aleluia, bendizemos e exaltamos teu santo nome, hoje nesse segundo dia de campanha, que o Senhor venha liberar, Pai, toda sorte de bênçãos sobre, aleluia, sobre nós, todos aqueles que estão participando, diretamente, indiretamente, alcança, Senhor Jesus, aqui do canal, alcança também lá do canal vizinho, Pai, e em nome de Jesus, do nosso grupo, que o Senhor venha ser na vida de cada um, Jesus. Eu tô crendo em tudo aquilo que tu tem para nós, Pai. Gratidão, e fica conosco e fala conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, hoje é um dia especial, né? Hoje é aí comemorado então no calendário especial Dia Internacional da Mulher. Quero me direcionar nesse momento a todas as mulheres de Deus que fazem parte aqui desse canal e aquelas em especial a quem conhecemos, né? De forma geral, irmãos, né? Feliz Dia das Mulheres, que o Senhor venha abençoar cada dia mais, que o Senhor levante mais e mais mulheres mesmo, que fiquem junto à cruz de Cristo, que, oh, aleluia, que venham servir verdadeiramente ao nosso Deus. Amém? Hoje o Senhor trouxe uma mensagem muito especial ao meu coração, né? Na verdade, já vem falando aí há algum tempo e é um tempo oportuno. Quando a gente fala da cruz de Cristo, né? É importante nós nos lembrarmos que haviam mulheres que auxiliavam, né? E auxiliavam de forma bem eficiente, irmãos. Alguns ali auxiliavam no trabalho, outras, né? Depositavam ali todo o ganho e tudo que elas tinham ali, elas então colocavam na obra, né? No evangelho de Cristo nessa terra. Oh, aleluia. Então ia custeando as despesas. Amém? A Bíblia assim relata, que é o caso de Maria. Tá? Peguem suas Bíblias, vamos ler nesse momento alguns versos da nossa Bíblia. João, versículo 12. Aleluia. Glórias a Deus. Oh, aleluia. Glória, glória, glória. João, capítulo 12, versos 3 e depois o 7. Amém? Hoje a gente está com pouco tempo, que tem compromisso logo mais, né? Então a gente está com pouquinho tempo, mas vamos deixar Jesus trabalhar e falar conosco nessa hora, amém? João 12, verso 3 diz assim, queridos: Então Maria, tomando um arretel de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com seus cabelos. E encheu-se a casa do cheiro do unguento. Aleluia. E depois lá no 7 vai dizer assim: Disse, pois, Jesus: Deixai-a, pois para o dia da minha sepultura guardou isto. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Jesus é lindo, irmãos. Oh, glória. Queridos, aqui está relatando a visita de Jesus, né? A Bíblia vai dizer que 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia. E Jesus ali, estando, né, na casa de Lázaro, Maria e Marta, a Bíblia vai dizer que Maria toma, né? Aleluia, um vaso, né, de alabastro ali, de nardo puro, né? E ela vai o quê? Aos pés do Senhor Jesus. Realizar o quê? Aleluia. Ungiu os pés de Jesus. E depois enxugou os pés com os seus próprios cabelos. Aleluia. Glórias a Deus. E aí alguns
principalmente o Judas, né? Judas chega ali para os discípulos e para Jesus e diz: olha, por que ela tá gastando, né? Com esse frasco, por que ela tá gastando algo tão precioso, algo caro? Por que não pega, né? Vende e dá aos pobres. Só que a Bíblia diz que na verdade ele tinha outras intenções, não era bem ajudar o necessitado, né? E aí nós sabemos do caráter de Judas, não vem ao caso nesse momento, mas hoje nós estamos falando um pouquinho de como Jesus lidava com as mulheres da Bíblia. E uma das mulheres mais próximas a Jesus era Maria Madalena, irmãos. E Maria Madalena, ela tem uma história incrível, né? Porque historiadores dizem que ela sofria de um mal, algo que, aleluia, que a possuía, né? E aí o que acontece? Essa Maria Madalena, aleluia, ela realizou algo muito notório e sublime, que foi o quê? Ela ungiu Jesus antes dele morrer, né? Que na cultura judaica tem, né, essa parte ali, em relação ali às pessoas que morriam na época, né? E aí, eles vão querer repreender, mas o próprio Jesus vai dizer: olha, deixa ela. Deixa eu explicar um negócio pra vocês. Os pobres vocês vão ter sempre com vocês. Eu não. Por quê? Porque Jesus sabia que era chegado o momento dele de enfrentar e passar ali, né? Pelo Getsemane, pelo Calvário, né? Então Jesus já sabia. E é algo muito sublime e especial, queridos, porque, na verdade, Maria Madalena, ela tinha entendimento daquilo que era a missão, de fato, de Jesus, né? E a Bíblia vai dizer que, aleluia, Jesus era muito ligado a eles três. E Jesus, ele tinha um carinho muito grande por Maria Madalena. Então, Maria Madalena, aleluia, é aquela também que relata em outras passagens bíblicas, né? Sobre a pecadora que ungiu os pés de Jesus, né? Então, na verdade, na realidade, queridos, a gente entende que Jesus, ele, oh glória a Deus, ele pagou um alto preço da cruz, e a forma como ele tratava as mulheres era muito sublime, porque a Bíblia vai dizer que na outra passagem, né, o próprio Simão vai dizer: ah, se ele soubesse quem é que está ungindo ele, o quanto que ela é pecadora. E aí Jesus repreende a Simão, né? Então, Jesus, ele sempre vai estar, né, ao lado dos mais fracos, irmãos, ao lado daqueles que de fato precisam de apoio, né? Aqueles que confiam nele, aqueles que... E Maria, é muito legal a história dela, porque a gente começa a compreender que Maria, os discípulos não entenderam muito bem, mas a Maria Madalena, ela, aleluia, glória a Deus, ela compreendeu de fato a missão de Jesus. Tanto é que ela realizou esse feito aqui, ó. O quê? Preparando ele, uma forma muito simbólica, preparando ali para ele ir, né, pro Calvário, pra morte de cruz. Aleluia. Então, Jesus, aleluia, Jesus, ele tinha o que? Amizade por Maria e por os seus dois irmãos. Jesus, ele é ele é aquele que perdoa os nossos pecados e que nos chama para perto. Porque essa mulher aqui, ela dá lição em todos nós. Sabe por que ela dá lição em todos nós? Porque a Bíblia vai dizer que ela custeava, ela ajudava ali, ó, Jesus com as verbas dela, né? E aí a Bíblia vai dizer também que Maria foi a primeira pessoa, quando Jesus ressuscitou, que apareceu para ela. Então, assim, é algo, irmãos, muito forte, né? A ligação de Jesus com as mulheres, né? Então, aqui, relatando, né, sobre a morte, né, de Jesus, eu queria compartilhar isso com vocês, né, do quão diferente foi, assim, o relacionamento de Maria com Jesus. E também hoje, queridos, vamos ler
Glória a Deus. Deixa eu só tirar isso aqui. Tá tirando minha atenção. Vamos ler também, queridos, Romanos 10, 11, 12. Glória a Deus, porque foi algo que o Senhor me entregou mediante a esse nosso encontro, tá? Glória a Deus, aleluia. Romanos 10, 11 e 12, vai dizer assim. Deixa eu ver. 11 e 12. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. E se a gente pegar aqui Romanos 9, versos, aleluia, 27, vai dizer assim, queridos: também Isaías clama acerca de Israel. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Oh, glórias a Deus. Aleluia. Glória, glória, glória por essa palavra. Aqui Jesus, ele está nos convidando, irmãos, a nós nos achegarmos a ele. Aleluia. Porque quando Jesus morreu na cruz por nós, né? Ele nos deu livre acesso aos céus. O que é isso? Foi aberto um novo caminho para o céu, né? É tanto que Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, quando o véu é rasgado, ali está o quê? Consumado o ato de Jesus, né? Por nós, a salvação em Cristo, né? Isso quer dizer o quê? Redenção, restauração. Só que havia um tempo, queridos, onde havia grande diferença entre judeus e gentios. Por quê? Porque nós sabemos que a nação de Israel, né, os judeus, é o povo escolhido por Deus, ali desde até chegar Abraão, amém? Mas, né, o que acontece? O que acontece é que quando Jesus morre na cruz, ele vai estabelecer esse governo também aos gentios, né? E antes, se tinha essa diferença entre judeus e gentios, por que gentios, irmão? Porque era considerado gentio todo aquele que não fosse ali da nação de Israel. Então, outras nações eram considerados gentios. Há um certo tempo, por conta de orgulho, ignorância e tudo mais, eles consideravam a nível assim de insulto até. Ah, não é judeu, é gentil, né? Então existia essa separação até mesmo no templo. Então o judeu não poderia se casar com o gentio, os gentios não poderiam entrar no templo. Então assim, era uma série de, como é que eu posso dizer? Uma série ali de coisas que eles não permitiam, né? Que eles achavam que não se estendiam aos demais. Nós, por exemplo, nós somos gentios, considerados gentios, né? Então, é em questão de nações, de povos, né? E aí, o que acontece? Quando Jesus vence o pecado na cruz, ele estende isso a todas as nações, né? Tanto é que a gente pode entender o amor de Deus, que quando Deus chama Abraão, ele diz que Abraão seria pai de grandes nações, de uma grande nação. Então, assim, o que Deus quer é nos aproximar a ele, né? Só que por um certo período, os judeus acreditavam que isso era somente para eles, como se existisse alguma espécie, assim, de favoritismo, algo nesse sentido, né? E aí a gente vai entender que com o passar do tempo e após a ressurreição de Cristo, isso muda. Por quê? Porque o próprio Jesus e o próprio Espírito Santo vai conduzindo ali os apóstolos a eles entenderem que o amor de Jesus, ele se estende aos demais. E que bom que é assim. Porque através disso o Senhor me encontrou e te encontrou, né? Então, quando a gente lê lá em Isaías 9, por exemplo, né? Um menino vos nasceu, né? E dele está o principado sobre os teus ombros.
né? Um principado, um reino eterno. Amém. Agora, a gente precisa entender que essa criança, ela carregava em si a esperança de libertação de um povo, né? E o próprio Jesus. Aí vem Jesus ali na Galileia, né? Nazaré, né? E aí Jesus, ele nasce ali naquela região norte de Israel. E ali, Jesus agora, a partir da graça dele, ele começa também a alcançar. Mesmo antes da cruz, Jesus, ele já dava indícios de que ele veio para todos. E de que o amor dele se estende a todos, né? A gente pode ver isso na cura da filha da mulher lá, né? Sírio-fenícia. A gente pode ver também com a samaritana. Então, assim, Jesus, ele já dava indícios. Mas aí, os apóstolos, principalmente Pedro, mesmo após a ressurreição, Pedro ainda tinha a mente um pouco fechada em relação, desculpa, a esses assuntos. Mas aí o próprio Espírito Santo vai dar uma visão e vai explicar que é estendido mesmo para os gentios também, né? E aqui a gente entende, queridos, que agora nós temos livre acesso a Jesus. Aí a pergunta que fica é, o que eu faço sobre esse acesso que Jesus está me permitindo, né? Será que eu tenho honrado ao Senhor, né? O nível de amor para que Ele teve para comigo, né? Será que eu tenho olhado o meu irmão também? Porque assim, nós não temos mérito de nada, irmãos, né? Nós não temos mérito algum, mas através da graça, através do amor, o Senhor nos alcançou, né? Então, aqui é importante salientar que o sacrifício da cruz, que o sacrifício de Jesus, ele trouxe, aleluia, consigo novas, como é que eu posso dizer? Novas ideias, né? Trouxe consigo uma nova estruturação, trouxe consigo a esperança, trouxe consigo a paz, trouxe consigo, aleluia, algo grandioso, que era o quê? Jesus dizendo, eu estou estabelecendo o meu reino, um reino que já havia sido profetizado lá em Isaías, né? E aí a Bíblia vai dizer que esse reino, ele é eterno. E é tão forte isso, que esses dias, eu buscando na Bíblia palavras para nossa campanha, né? E Jesus me deu, lá em Apocalipse 7, verso, se eu não me engano, é 12 em diante, que vai dizer, João viu, onde? Nos céus, irmãos, gente de todas as nações, né? Ou seja, era o povo se deleitando na presença de Deus. No céu nós teremos. Então, glória a Deus por isso. Mas isso só foi possível justamente porque, aleluia, porque o próprio Jesus derramou teu sangue no Calvário por nós. Depois do derramamento do sangue, irmãos, muitas coisas mudaram. Porque antes a lei mosaica, ela era muito extrema, né? E aí a gente entende, aleluia, que Jesus, ele trouxe libertação e redenção para abranger a todos. E isso é muito lindo de se pensar, né? Olha o quanto nosso Deus é poderoso, né? Olha o quanto Deus nos ama, porque a todo momento ele quis estender essa graça para nós. Porque assim, por vários momentos o povo caiu em rebeldia, né? E se o Senhor quisesse decidir manter um só povo, como era no início, que era para a nação de Israel, porque de fato a Bíblia vai dizer, a princípio Jesus veio para eles, né? Vocês conhecem a história. Só que aí, queridos, meditando sobre o amor de Deus, que é para quê? O sacrifício da cruz nada mais é no sentido de libertar. Então Jesus, ele quer me libertar, Jesus, ele quer te libertar e Jesus quer salvar vidas, né? Então, por isso que é importante a gente falar desse legado de Jesus, da gente falar do que de fato significa o sacrifício da cruz, né? Então, quando a gente pensa, né, que haviam, por exemplo, algumas restrições, né, muitas vezes ali encaminhada pelo egoísmo,
pelo ego, muitas vezes ali por achar que eram, né, melhores. Porque até hoje em dia, irmão, tem gente que se acha melhor. Tem gente que olha o irmão de cima a baixo como se ele fosse melhor do que eu e do que você. Sabe assim? E era assim antigamente. Tanto é que nos templos existiam os lugares reservados aos gentios. Ou seja, não podia misturar, não. Aí Jesus vem, morre, e aí Jesus começa a mostrar ali a Pedro. Tô falando aqui da passagem ali do centurião de Cornélio, né? E também a Paulo. Jesus levantou a Paulo para levantar o gentil. Eita glória, eu amo esse Jesus. Lá no pátio, pesquisando sobre... A gente tá um pouco sem tempo, que eu tenho um compromisso daqui a pouco. Mas só pra gente começar a entender a grandeza, o quanto Jesus é lindo. A Bíblia vai dizer que lá no templo, quando Jesus pega o chicote e põe os cambistas pra correr... Se naquele tempo Jesus ficou chateado, né? E ficou daquele jeito, eu fico imaginando hoje. Com as coisas que ele vê, que acontecem nos templos hoje em dia. Eita glória. Mas Jesus está vendo, e os olhos de Deus contemplam todas as coisas. E aí a Bíblia vai dizer que esse espaço que eles pegaram ali dos cambistas, na verdade era destinado aos gentios. E você sabe por que Jesus se incomodou? Porque tinha todo tipo de gente ali para fazer de comércio. Não era só gentil, não. Aí o Senhor se incomodou. Por quê? Porque muitos dos que queriam dar uma de santo estavam lá dentro, mas muitos se achegavam ali, ó, naquele lugar que era para o gentil estar em oração e fazia o quê? Começava a vender lá, né? Começaram a vender, a negociar, começaram a fazer de comércio. E Jesus ficou muito bravo. Jesus ficou muito bravo, que é quando ele pega o chicote. Então, Jesus ele sempre se preocupou com a salvação dos gentios. Ou seja, com nós, comigo e com você. Né? Agora, queridos, é tão lindo entender isso. É tão lindo, porque assim... Eu confesso que eu tenho meditado na cruz de Cristo, irmãos, porque desde que eu era criancinha, eu sempre fui muito assim, sensível. Que eu lembro que antigamente eu via quando, principalmente na igreja católica, tradição romana e tudo mais, vinha, né, passando nas ruas, a saga e tudo ali. Falava, meu Deus, mas por que vocês fazem isso com ele, né? Então, quando a gente começa a ler verdadeiramente a palavra de Deus... É que a gente vai, né, caminhando ali. Eu costumo dizer que eu não tenho muito tempo, assim, né? Diferente de pessoas que, eu nasci no evangelho. Eu isso, eu aquilo. Eu não tenho muito tempo, tá? Eu sempre conheci as escrituras, mas de uma forma, assim, mais de ouvir. Relacionamento com o Espírito Santo, eu tô tendo de uns 3 anos pra cá, né? É tanto que eu fui muito mal interpretada, muito mal incompreendida por alguns. Por quê? Porque eu quase não tive pessoas para me auxiliar. Essa que é a verdade. Porque hoje em dia nas igrejas está uma coisa séria, né? E aqueles que para estender a mão e para auxiliar, muitas vezes não fazem, entendeu? E ainda querem derrubar aqueles que querem alguma coisa, né? E aí o que acontece, queridos? A gente começa a ler a palavra e a ver o entendimento do que de fato né? O trabalhar de Jesus, até chegar o momento da crucificação. Porque toda vez que vinha aquele sentido de Páscoa, aquele sentido de paixão de Cristo, aquele sentido de... Entendeu? Eu só vinha essa coisa aí do sacrifício, do sofrimento, que era muito detalhado, né? Assim, principalmente na Páscoa. Mas... eu não compreendia, por exemplo, que Jesus ele estava fazendo tudo aquilo por amor de todos, né? Eu não compreendia, por exemplo, que desde o início era algo que já estava no coração de Deus. Para quê? Para acabar com o pecado, para derrotar o diabo, né? E para trazer salvação ao teu povo. Então, olha a importância de nós estudarmos a palavra de Deus, irmãos. Olha a importância. Aleluia, glórias a Deus. Então Jesus, querido,
ele conclui a obra da salvação na cruz do Calvário. E foi por mim e por você. Eu não me canso de falar isso aqui. Porque muitas das vezes a gente se pega, né, entristecida por diversas coisas, quando na verdade a cruz de Cristo já é o nosso brado de vitória. A cruz de Cristo, irmão, acho que é isso que eu estou tentando dizer, estava tentando dizer e não vinha a palavra. Na verdade, a cruz de Cristo eu via, né, a princípio, como se fosse uma pequena derrota, aquela coisa de, meu Deus, sofreu muito, bateram muito, tadinho dele. E na verdade não é. Na verdade é um triunfo. Na verdade é para manifestação do poder de Deus, né? Só que, assim como os discípulos, a gente lembra que a gente está sempre falando isso aqui, nem sempre a gente compreende as coisas assim só com o passar do tempo. Então é mais ou menos assim que acontece conosco também, né? E agora que bom que Jesus, que é a própria luz, porque Jesus veio a esse mundo justamente para trazer a luz, porque a Bíblia diz, eu amo estudar, né, a Bíblia, e a Bíblia diz o quê? Que o mundo estava em trevas. E aí agora é gerada a esperança lá em Nazaré, na Galileia, né? Na região pobre. Aleluia, eu amo esse Deus. E aí o que acontece? Nasce a esperança, surge uma luz e vem o que, queridos? Vem o ministério de Jesus sobre essa terra. Vem os milagres de Jesus, vem os feitos de Jesus, vem o amor de Jesus manifesto. Até chegar à cruz do Calvário, irmãos. E aí é algo muito lindo a salvação em Cristo através da cruz. Então que venhamos pedir a Deus esse entendimento, que venhamos nos entregar verdadeiramente e que venhamos sempre buscar forças na cruz de Cristo. Tá bom? É o meu desejo, é a minha oração a todos. Oh, glória a Deus, aleluia. Oremos. Pai Santo, bendito, amado, adorado és tu, Jesus. Graças te dou, Senhor, aleluia, por cada vida, Pai, que está aqui comigo assistindo, Jesus, esse vídeo, aqueles que verão depois. Que o Senhor venha tocar, Pai, grandemente, Pai, em todos. E eu creio, Jesus, em tudo que tu tem para nós. Fala conosco, nos ensina. Derrama, Jesus, do teu poder, da tua unção, da tua graça. E que venhamos sempre olhar para a tua cruz. Que venhamos, assim como Maria, estar aos pés de Jesus. Oh, glória. Que a nossa adoração, Pai, se achegue a ti de uma maneira extraordinária, de uma maneira eficaz, com excelência, Pai, porque tu és o Deus que gosta, Pai, que os teus filhos entreguem, Pai, os teus feitos com excelência, Jesus. Então, Jesus, que o Senhor venha, Pai, sobre essa vida, sobre esse lar, que o Senhor repreenda todo mal, todo levante do adversário por terra, porque o Senhor já, ei, aleluia, o Senhor já nos garantiu a vitória lá no Calvário. Que venhamos cada dia mais, Senhor, estar firmes no teu amor, na tua graça, que nos conduz. Em nome de Jesus. Graças te dou por esse segundo dia. E vai tomando, Jesus, esse irmão, essa irmã, vai renovando, vai fortalecendo, porque há poder no sangue de Jesus. Muito obrigada, Pai. Oh, glória a Deus, aleluia. Aleluia. Que o Senhor abençoe tua vida, tua casa, e que cada dia mais, irmãos, venhamos nos fortalecer. Aleluia, através da cruz de Cristo, do amor de Jesus por nós, amém? Grande beijo.